Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de ensino de matemática. Eu sou o professor Diego Prestes e hoje nós vamos trabalhar com alguns assuntos relacionados ao ensino da matemática, isto é, mais assuntos um pouco mais teóricos, um pouco mais procedimental, como planejamento e avaliação, por exemplo. Nós vamos trabalhar com alguns aspectos teóricos a respeito desses assuntos. Vamos agora ao quadro verificar os nossos objetivos da aula de hoje. O nosso objetivo é apresentar características da didática, do planejamento e da avaliação. Quando nós estamos falando aqui da didática, nós vamos falar principalmente da didática como arte de ensinar. Já com relação ao planejamento, vamos trabalhar com o planejamento com ênfase como ele sendo um guia para as aulas. E também com diferentes tipos de planejamento e, é claro, a importância de se fazer um planejamento. Então, nós vamos verificar na aula de hoje por que é importante fazer um planejamento. Além disso, também vamos trabalhar com a avaliação. Com a avaliação, vamos abordar os princípios da avaliação, os tipos de avaliação e alguns meios, alguns instrumentos de avaliação. Por quê? Prova é uma coisa, instrumento de avaliação é outro. E as provas se enquadram dentro dos instrumentos de avaliação. Então, no decorrer da nossa aula, nós vamos abordar esses assuntos e vamos esclarecer aqui para que você fique ciente dessas diferenças que existem com relação a esse assunto. Mas, para iniciar, vamos ao quadro, porque vamos começar com a didática como a arte de ensinar. Pensar no trabalho didático do professor que ensina matemática é algo importante diante das dificuldades vividas pela educação no Brasil, porque nós sabemos que no Brasil vivemos algumas dificuldades. E com a chegada das tecnologias da informação e de comunicação na escola, isso aqui também está causando algumas dificuldades, né? Com essa chegada das tecnologias de informação. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário a gente repensar a prática do professor, pois o mundo todo está evoluindo, principalmente por conta das tecnologias da informação. E é claro que a escola, ela não está evoluindo na mesma velocidade. Toda a mudança com relação à educação, ela é um pouco demorada. E aqui, quando chegou as tecnologias de informação há algum tempo, a educação não conseguiu acompanhar essa evolução. Então, nós temos algumas dificuldades com relação a esse assunto. Pensar no tipo de escola que temos hoje nos leva a profundas reflexões e a um desejo por mudanças. É claro, quando nós pensamos na escola, nós já pensamos logo na mudança, mas que tipo de mudança a gente pode realizar para melhorar essa escola, para deixar essa escola da maneira que esperamos? A reestruturação da escola, com o objetivo de que todos os alunos eles tenham a oportunidade de aprender, é um desafio, mas só que não é impossível. Porque quando nós falamos aqui em todos terem oportunidade de aprender, sabemos que no Brasil nem todos os alunos têm acesso a uma educação de qualidade. Nem todos os alunos têm acesso à educação, quanto mais a uma educação de qualidade. É claro que nós estamos falando aqui de um desafio, é um desafio grande, imenso. Tanto eu quanto os diversos textos acadêmicos e científicos a respeito desse assunto informam, eles apresentam que é um desafio grande. Só que esse desafio não é impossível. Se nós, professores, agirmos da maneira correta, tivermos compromisso com nossas aulas, principalmente com nossos alunos, se nós nos preocuparmos com os nossos alunos, nós podemos mudar esse quadro. Então, nós não podemos perder a esperança, porque só depende de nós. Nós é quem podemos fazer a diferença, nós que podemos mudar esse quadro na educação brasileira. Retornando ao quadro, uma maneira de pensar nessa reestruturação, essa reestruturação que nós estamos pensando que seja ideal. Então, uma maneira de pensar nessa reestruturação e na oportunidade para que todos aprendam é repensar a formação do professor. Por que a formação do professor? Porque somos nós, os possíveis responsáveis por essa mudança. Então, nós temos que pensar nessa formação do professor. Essa formação que é tanto no estágio inicial e também
num estágio de formação continuada, isto é, depois que o professor já está em sala de aula, ele já está trabalhando, também temos que pensar numa mudança nesse segundo momento, que chamamos de formação continuada. E é por meio desse sujeito, qual o sujeito? O professor, que teremos a nossa formação de muitos outros cidadãos. Por quê? Somos nós, professores, que somos responsáveis por formar cidadãos. E que cidadãos nós estamos formando? Esses cidadãos, eles devem ser críticos, eles devem saber fazer escolhas, tomar decisões e discernir. Porque a nossa vida é basicamente feita de tomadas de decisões. Então, nós precisamos encorajar nossos alunos e ensinar nossos alunos a tomar decisões. Então, é na escola que nós já devemos começar a trabalhar com esse assunto. Quando nós falamos da formação do professor, estamos falando de uma formação tanto teórica, isto é, no assunto, no conteúdo que o professor vai ensinar em sala de aula, quanto na formação prática, isto é, a maneira, o modo que o professor vai agir em sala de aula. Então, nós estamos falando desses dois tipos de formação, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, que é aquela formação que vem depois que o professor já está trabalhando, já está em sala de aula. Mas quando nós falamos em didática, nós não podemos esquecer de Comênios. Vamos ao quadro acompanhar o que diz Comênios. Para Comênios, esse estudioso que viveu entre 1592 e 1670, já na sua obra intitulada Didáctica Magna, ensinar é a arte das artes. Olha só como ele já se tratava dos profissionais do ensino. Ensinar como a arte das artes. Então, nesse tempo aqui, no século XVII, a profissão de professor era muito valorizada e ela era entendida como a arte das artes. Então, Comênios dizia o seguinte, que ensinar a arte das artes é, portanto, um trabalho sério e exige a perspicácia de juízo, e não apenas de um só homem, mas de muitos, pois um só homem não pode estar tão atento que lhe não passem desapercebidos muitíssimas coisas. Aqui é importante nós destacarmos que a educação não depende só do professor, ou seja, não depende de um só homem, depende de vários outros aspectos, como, por exemplo, todos os colaboradores da escola, os pedagogos, os professores, o poder público, tudo isso envolve o processo de ensino e aprendizagem. E quando nós falamos de Comênios, é importante lembrarmos que já no século XVII havia essa preocupação com o ensino, havia essa preocupação de como o professor poderia ensinar. Inclusive, nessa obra de Comênios, a Didáctica Magna, ele propôs alguns princípios em que, para ele, era possível ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa por meio daqueles princípios. É claro que hoje nós sabemos que isso não é totalmente verdade, tanto porque nós temos diversos encaminhamentos metodológicos, diversas maneiras de se ensinar matemática. Mas naquele tempo, eles já se preocupavam com esse assunto, tanto é que escreveu esse trabalho a respeito de como ensinar as pessoas. Voltando ao quadro, já que nós estamos falando da didática, mas o que é a palavra didática? O que significa didática? A palavra didática, ela vem do grego tekne didatike. Quando nós falamos que vem do grego, estamos falando da etimologia dessa palavra. O que é essa etimologia? É da onde a palavra vem, a origem dessa palavra. Então, essa palavra tekne didatike significa a arte ou técnica de ensinar. Ou ainda, é uma parte da pedagogia que utiliza estratégias de ensino para construir um caminho de ensino e da aprendizagem. Ao pensar no processo de ensino e aprendizagem como um caminho, não se pode esquecer de um caminhante muito importante desse processo, o estudante. Por que nós não podemos esquecer do estudante? Porque nossas aulas é voltada para ele, é o estudante que nos interessa. Isso porque alguns professores, eles se preocupam muito com o seu método, com o seu meio de ensinar, que ele acaba esquecendo do aluno. Ele acaba se esquecendo que é para o aluno que ele está fazendo aquela aula. Então, talvez ele faça uma aula que não sirva para aquele determinado tipo de aluno. Então, dependendo do ambiente, nós temos que fazer adequações às nossas aulas para que aquela aula seja interessante, sirva para aquele aluno. Vamos ver agora o que dizem alguns estudiosos a respeito da didática. A didática, como área da pedagogia, estuda o fenômeno ensino.
Então, é aqui que a didática se preocupa disso, de estudar esse fenômeno, o ensino. As recentes modificações nos sistemas escolares, especialmente na área de formação de professores, configuram uma explosão didática. Isto é, já que a gente está falando de ensino, nos últimos tempos surgiram diversas maneiras de tratar o ensino, especialmente com as metodologias de ensino, não só em matemática, como nas demais áreas do conhecimento. Sua ressignificação aponta para um balanço do ensino como prática social, das pesquisas e das transformações que tem provocado na prática social de ensinar. Isso aqui é o que indica Pimenta. Mas agora vamos ver que Libânio vai ao encontro do que propõe Pimenta, isto é, ele vai na mesma direção do que propõe Pimenta. Então, segundo Libânio, a didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Olha só, olha que importância que tem a didática para esse curso, para o curso de pedagogia. Ele investiga os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. A ela quem? A didática, cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos. Olha só quantos elementos estão envolvidos aqui na didática. Ó. Investigar os fundamentos, as condições e os modos de realização das instruções de ensino. A ela cabe converter os objetivos sociopolíticos e pedagógicos, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, dos objetivos que se pretende. Então, existem muitas coisas por trás da didática. A didática não é uma coisa relativamente simples, é uma coisa complexa, porque envolve diversos elementos que faz parte da didática. Então, sempre que nós ouvirmos didática, nós temos que parar e pensar, não, o que envolve a didática? Envolve elementos sociopolíticos, envolve a nossa sala de aula, envolve elementos culturais, envolve diversos elementos que influenciam no quê? Na aprendizagem do aluno. E como a didática está voltada ao ensino e aprendizagem, esses elementos estão diretamente relacionados. Não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Retornando ao quadro, a didática ela pode ser considerada como a construção do conhecimento que possibilitam a mediação entre o que é preciso ensinar e o que é necessário aprender. Olha só, o que é preciso ensinar? Onde que a gente encontra isso? Isso aqui a gente tem nos nossos documentos oficiais. E o que é necessário aprender? Quem que toma essa decisão? O professor ele toma algumas decisões aqui, então, nesse procedimento. O que a gente pode destacar aqui é a mediação, que é um dos papéis fundamentais do professor. É uma ação muito importante nesse processo, essa ação de mediação. Assim, temos que repensar a atuação do professor, pois se ele é um mediador, ou seja, ele é um facilitador da aprendizagem, ele deve agir como tal, e não mais como um mero reprodutor de conhecimentos, mas como um guia de processo de ensino e de aprendizagem. Quando nós nos referimos a reprodutor de conhecimento, nós estamos nos referindo àquelas aulas e aquele tipo de professor que trabalhava no modelo tradicional, em que o professor era detentor do conhecimento e o aluno era apenas um receptor. Mas isso nós sabemos que não é verdade, porque o professor tem que agir como um mediador e o aluno, ele é o ator principal, é ele que vai construir seu próprio conhecimento. Tudo bem? Retornando agora ao quadro, temos ainda aqui Oliveira, ele corrobora, isto é, ele concorda, ele comprova, ele confirma o exposto quando diz que o professor tem o papel de guia durante as aulas, fazendo os encaminhamentos necessários para que os alunos continuem trabalhando. Quando nós falamos, esse autor diz que o professor tem um papel de guia, é esse papel que nós estamos falando, de orientador, de facilitador. É ele que guia os alunos para que os alunos continuem o seu trabalho. A intenção é que o professor, além de ser o guia, ele entenda que o processo de ensino e aprendizagem é uma ação que se dá no social e que temos participantes ativos nessas ações. Por que eu estou falando que a aprendizagem é uma ação que se dá no social? Porque nós sabemos que cada aluno, cada indivíduo constrói o seu próprio conhecimento no ritmo, na velocidade individual de cada um. Mas essa ação, ela também se dá no coletivo. Mas como se dá no coletivo? Ela depende do professor,
ela depende dos colegas, ou seja, a interação entre aluno e aluno, tudo isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem do aluno, ou seja, o aluno ele vai construir seu próprio conhecimento, só que ele precisa do coletivo, ele precisa de outros elementos, de outros indivíduos para trabalhar, para desenvolver, construir o seu próprio conhecimento. Dito isso, vamos para a nossa primeira questão para reflexão. Em sua opinião, o que significa dizer que um professor não tem didática? Popularmente, é fácil a gente encontrar alguns que dizem esse tipo de afirmação. Ah, esse professor não tem didática. Mas o que isso quer dizer? Diante de tudo isso que nós acabamos de ver, diante de seus conhecimentos prévios. O que significa dizer que um professor não tem didática? Vou deixar um tempo para você pensar, eu volto logo em seguida.
retornando, tivemos diversas contribuições. Eu agradeço a quem enviou essas contribuições e quem não enviou, envie essas contribuições que, da forma possível aqui, nós vamos falando algumas delas. Por exemplo, o Polo do Paraná, eles dizem que um professor que não tem didática é um professor que seria aquele que não prepara suas aulas com antecedência. É claro, o professor que não tem didática, ele não prepara com antecedência, mas não é só isso, né? Tem outros elementos, mas esse faz parte. Já o Polo da Bahia diz que é o professor que não sabe ensinar, não tem estratégia e não sabe passar o conteúdo. Realmente, essas são algumas das características que o professor que não tem didática, ele não tem. O pessoal do Mato Grosso do Sul, eles informam que creem que o conhecimento o professor tem. Ele apenas não consegue transmitir de forma que seus alunos entendam. Isso também é verdade. Então, de maneira geral, todas essas respostas convergem para uma mesma ideia. Que ideia é essa? É que o professor ele não tem um conjunto de elementos que faz com que ele apresente sua aula da maneira esperada, isto é, ele apresente suas aulas e os conteúdos da maneira que os alunos possam entender. Então, talvez essa é uma maneira geral da gente falar, a gente indicar aquele professor que não tem didática, ou seja, aquele professor que ele não consegue ministrar sua aula da maneira esperada. E a gente sabe, como um Polo ali disse, que o assunto o professor até pode ser que saiba, só que ele não tem esse conjunto de procedimentos para informar os alunos para que o aluno entenda aquilo que ele está falando. Talvez você já tenha um professor desse. E eu espero que você não seja um desses professores, que você utilize meios diferentes para apresentar os conteúdos para os alunos da maneira esperada, ou seja, da maneira que os alunos entendam o que você está falando. Voltando agora ao quadro, nós vamos tratar do planejamento. O planejamento como um guia. Mas o que é planejamento? Segundo o dicionário Hallwise, planejar é elaborar o plano ou a planta de projetar, organizar plano ou roteiro de programar. Note que todas essas ações aqui informadas pelo dicionário, tudo indica algo no futuro, ou seja, algo que o professor vai realizar para o futuro. Ó, elaborar um plano ou uma planta, projetar, organizar um plano, um roteiro, programar, ter a intenção de tensionar, olha só, ter a intenção. Então, quer dizer, ele vai realizar uma ação para o futuro, para uma atitude realizada no futuro. Assim, planejamento é a elaboração de um plano, de um roteiro, que você poderá seguir para obter sucesso no processo de ensino. Então, de maneira geral, é isso que a gente fala que é o planejar. E é claro que esse planejamento é um ato intencional, depende da intenção do professor, ele vai realizar determinado planejamento. Segundo o Libânio, a ação de planejar não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle administrativo, porque muitos professores imaginam que fazer planejamento é apenas preencher fichas, formulários para o controle administrativo, que tudo isso não passa de um controle administrativo, mas isso não é verdade. Por quê? Porque o planejamento auxilia o professor em sua prática docente, não é apenas para controle administrativo. É antes uma atividade consciente de previsão de ações docentes, fundamentadas em opções políticos-pedagógicas e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, isto é, a problemática social, econômica, política e cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade que integram no processo de ensino. Note que quando nós falamos aqui de previsão, nós estamos falando de uma antecipação, isto é, uma antecipação, mesmo que essa antecipação seja mental, ou uma ação conjunta de ações. Então, planejar não é apenas algo que se faz antes de agir. Além disso, o planejar, ele envolve a ação, o momento da ação. Então, você faz o planejamento antes e no momento da ação, você tem que utilizar esse planejamento que você realizou, porque senão não faz sentido você realizar um planejamento antes e chegar no momento de utilizar, você não se embasar naquelas ideias. Então, é necessário que esse planejamento seja utilizado no momento da ação docente. Voltando ao quadro,
Assim, o planejamento ele deve ser para o professor um guia para orientar o processo de ensino e aprendizagem. O professor deve se basear nesse planejamento que ele realizou anteriormente. Com a função de orientar a prática e por saber que temos vários sujeitos envolvidos nesse processo, nada mais certo do que o planejamento sofrer modificações de acordo com a necessidade e a realidade daquele determinado momento. Isto é, o professor, geralmente, ele faz um planejamento. Só que no momento da ação docente, nem tudo sai como o planejado. Aí é o momento de realizar modificações. Essas modificações devem ser realizadas no ato. Por isso que quanto mais planejamentos o professor realizar, mais preparado o professor vai estar para seguir, para tomar as decisões no momento esperado. Mas será que existe apenas um tipo de planejamento? Será que o planejamento educacional é a mesma coisa que planejamento escolar? Bom, é claro que não, né? Porque se fosse, eles não teriam esses nomes distintos. Então agora nós vamos acompanhar no quadro alguns tipos de planejamento. Então vamos começar aqui com o planejamento da escola. O que é o planejamento da escola? O planejamento da escola trata-se do que chamamos de planejamento político-pedagógico. Esse planejamento político, de projeto político-pedagógico, também é conhecido como PPP. Então, talvez você já tenha ouvido falar em PPP da escola. O que isso indica? Que é o planejamento da escola. Esse planejamento da escola ele engloba, então, esse projeto político-pedagógico. Ou projeto educativo. Em algumas regiões também é chamado de projeto educativo. Sendo esse plano integral da instituição. O mesmo é composto de marco referencial, diagnóstico e programação. Este nível envolve tanto a dimensão pedagógica quanto a comunitária e administrativa da escola. Como ele envolve essas diferentes vertentes aqui, esse tipo de planejamento, ele tem um caráter mais geral. Ele não é específico a nenhuma área do conhecimento e também não diz respeito a uma ação propriamente dita. Ele tem uma característica de ser um planejamento mais geral, porque envolve diferentes elementos que constituem o processo de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, a comunidade, os tipos de metodologias a ser utilizadas, não apenas de uma disciplina. Então, o PPP, o popularmente conhecido como PPP, ele é de caráter mais geral. Vamos agora para o quadro para ver mais um tipo de planejamento, que é o planejamento curricular. A proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pelas escolas, incorporadas nos diversos componentes curriculares, sendo que a proposta curricular pode ter como referência os seguintes elementos: fundamentos da disciplina, área de estudo, desafios pedagógicos, encaminhamentos, propostas de conteúdos, processos de avaliação, entre outros elementos. Geralmente, esse tipo de planejamento aqui, ele já não vai englobar toda a escola, mas ele vai todos os elementos que compõem os elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, a comunidade. Esse tipo de planejamento, ele vai abranger todas as disciplinas. Então, ele não é voltado a uma disciplina específica, mas sim a todas as disciplinas. Note que, da maneira que nós estamos apresentando, há um afunilamento. Primeiro é o de caráter mais geral, que envolve diversos elementos da escola e até a comunidade. Depois, temos esse planejamento que ele indica apenas as disciplinas, todas as disciplinas. E agora, vamos para mais um tipo de planejamento. Acompanhe comigo no quadro o projeto de ensino-aprendizagem. Esse aqui é o projeto. Ele é um tipo de planejamento mais específico. Ele é o planejamento mais próximo da prática do professor e da sala de aula também, porque ele diz respeito mais restritamente aos aspectos didáticos. Pode ser subdividido em projeto de curso e plano de aula. Projeto de curso, quando ele é voltado para um período maior, como um ano letivo, por exemplo. Agora, quando nós estamos nos referindo a um plano de aula, nós estamos nos referindo a cada aula. Então, é feito um projeto de ensino e aprendizagem para cada tipo de aula, que também
é um tipo de planejamento. É possível que, dependendo da região do Brasil, esse tipo de planejamento tenha uma nomenclatura diferente. Então, vimos que o planejamento da escola envolve a comunidade e aspectos gerais da escola. O projeto curricular, ele envolve todas as disciplinas. E agora, o projeto de ensino e aprendizagem, ele envolve cada uma das disciplinas separadamente, ou seja, cada uma das áreas do conhecimento separadamente, isto é. Então, nesse tipo de projeto para matemática, ele vai ter as especificidades de matemática, vai ter os encaminhamentos metodológicos que serão utilizados nas aulas de matemática, terão os conteúdos que serão trabalhados, enfim, será bem minucioso o trabalho do professor em sala de aula, porque ele se aproxima muito do trabalho que será realizado em sala de aula. Lembrando que o planejamento, ele é uma previsão do trabalho a ser realizado. Se, porventura, no momento da aula acontecer algo ou fato inesperado ou diferente, o professor ele tem total autonomia para reestruturar esse planejamento, para reformular e agir da maneira que ele julgar conveniente. Por exemplo, na aula de matemática, se ele for para um conteúdo e o aluno não entendeu um conteúdo anterior, é obrigação do professor retornar e explicar aquele conteúdo novamente. Ele não pode avançar com o conteúdo sem que alguns alunos tenham alguma dificuldade, que eles demonstrem dificuldade. Então, o professor ele tem que reestruturar o seu planejamento aula a aula. Mas por que fazer planejamento é importante? Qual que é a importância de fazer planejamento? Acompanhe comigo no quadro agora alguns elementos que indicam o porquê é importante realizar um planejamento. O planejamento ele é utilizado para nortear um caminho a ser percorrido, para se atingir objetivos traçados ou resolver algumas situações. Quando nós falamos que ele é utilizado para nortear, a gente pensa num planejamento que haja como um guia, como um norte. Mas é claro que a gente pode alterá-lo no meio do percurso. Os tipos de planejamento ele tem suas diferenças e devem ser usados de acordo com a necessidade. Então, nós acabamos de ver 3 tipos de planejamento que devem existir nas escolas e a gente tem que utilizar cada um deles de acordo com a necessidade. Não podemos utilizar um planejamento com um objetivo, sendo que ele tem função de outro objetivo. Então, de acordo com a necessidade, nós utilizamos o tipo de planejamento específico. O planejamento, ele é um aliado do professor. Por que ele é um aliado? Porque o professor, vou repetir novamente, ele não pode encarar o planejamento apenas como questões burocráticas, apenas como questões administrativas. O planejamento, ele é um aliado do professor, ele está ali para ajudar, para auxiliar o professor, uma vez que é por intermédio do mesmo, ou seja, por intermédio do planejamento, que o professor vai delinear suas ações para alcançar seus objetivos ao longo de um período. Então, o professor tem que encarar o planejamento como um aliado. Geralmente, alguns professores que têm vários anos de sala de aula, vários anos de trabalho, eles já não se preocupam tanto com o planejamento. Mas isso é ruim. Por quê? Cada aula, cada dia, cada aula é diferente. Não existe uma aula igual a outra. Se você der uma aula do mesmo assunto num dia e depois dar o mesmo assunto no outro dia para outra turma diferente, é uma aula completamente diferente. Por isso que você precisa se atentar sempre a fazer um planejamento. Porque daí, se você fizer um planejamento adequado, dependendo dos acontecimentos ali, você já vai estar preparado, você já vai saber como se portar diante daquela situação. As situações que podem ocorrer em sala de aula não vai te pegar de surpresa, porque você já fez um planejamento, você já tem uma noção mais ou menos de como a aula vai prosseguir. E aí você terá mais facilidade em reestruturar seu planejamento para fazer suas ações pedagógicas de maneira adequada. Retornando ao quadro, o planejamento ele deve ser usado para a tomada de decisões, ou seja, grande parte do trabalho do professor é a tomada de decisão. Então, o planejamento ele serve para o professor tomar decisões nas resoluções de problemas e nas escolhas dos encaminhamentos a serem percorridos do senso comum até atingir as bases científicas, isto é, partindo do informal aqui, que seria o senso comum, até atingir as bases científicas. Base científica seria as características mais formais. Com o planejamento, o professor poderá descrever com maior clareza seus objetivos.
Então, no momento que o professor ele faz o seu planejamento, ele pode descrever seus objetivos, o que ele pretende com aquela aula, a forma com que ele irá aplicar o conteúdo, isto é, qual procedimento metodológico, qual encaminhamento metodológico ele vai utilizar para apresentar determinado conteúdo, os conteúdos que serão ministrados. Então, ele espera ensinar determinado conteúdo, caso não seja possível, ok, mas pelo menos ele vai com o objetivo já em mente. E como ele fará o diagnóstico dos resultados obtidos ao longo do processo. De qual processo nós estamos falando? Do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o planejamento ele pode servir como um detalhamento geral de como o professor vai trabalhar, de que maneira ele vai encaminhar a sua aula e o que ele vai tratar naquela aula. Assim, caso algum pedagogo da escola ou algum pai ou a direção deseja saber o que o professor vai fazer naquele determinado dia, naquela aula, o professor já tem tudo organizado, descrito, organizado previamente, baseado em estudos, o que ele vai fazer naquela aula. Ou seja, ele não vai entrar naquela aula sem saber o que vai fazer. Ele já tem tudo planejado, inclusive suas ações e os métodos que ele pretende utilizar. Retornando ao quadro, o plano de aula, ele dá ao professor a dimensão da importância da sua aula. E os objetivos a que ela se destina, bem como o tipo de cidadão que pretende formar. Então, ao pegar um planejamento de um professor, já é possível determinar, já é possível identificar que cidadão aquele professor pretende formar. Por quê? Do modo que ele está trabalhando, há indícios ali de que o professor vai formar determinado cidadão. Será que ele está formando um cidadão crítico ou aquele cidadão que apenas obedece ordens e que não tem voz ativa? Por meio do planejamento, é possível que o professor e outros entes, outros colaboradores da escola, como por exemplo a equipe pedagógica, verifique o que o professor está trabalhando e a maneira que está trabalhando. Por isso que nós falamos aqui em dimensão. Ele dá essa dimensão da aula, o que será trabalhar naquela aula. Mesmo que o professor tenha anos de docência, olha só como eu disse anteriormente, é importante que ele continue realizando planos de aula para que tenha e continue tendo sucesso em suas aulas, porque um professor que vai despreparado para suas aulas, geralmente ele não se dá muito bem. Aquele professor que pensa que já sabe tudo que vai ocorrer, já imagina como será a aula, porque ele acredita na sua experiência, geralmente ele não se dá muito bem. Às vezes ele é pego em situações que causa certo constrangimento, porque ele não vai saber daquela resposta naquele momento para o aluno. Por quê? Porque ele vai estar despreparado. Então, por isso que é importante que mesmo aquele professor que tem uma longa trajetória já de trabalho em sala de aula, ele continue fazendo os seus planejamentos e continue sempre se preparando, porque assim ele vai estar sempre pronto para as diversas situações que podem ocorrer em sala de aula. E a gente sabe que em sala de aula acontecem diversas situações, as mais inesperadas possíveis, pode acontecer em sala de aula. Então, é necessário que nós, professores, estejamos o mais preparado possível. Preparado para tudo a gente nunca vai estar, mas a gente tem que se preparar o máximo possível. Em relação aos conteúdos, aos procedimentos metodológicos que utilizarmos em nossa aula, os encaminhamentos que utilizarmos, temos que estar preparados, nos cercarmos das mais diversas informações para que nossa aula seja relativamente boa, para que seja satisfatório e atinja os objetivos. Qual que é o objetivo principal? É que o aluno aprenda algo, é que o aluno se interesse pela aula. Ok? Dito isso, a respeito do planejamento, vamos para a nossa próxima questão para reflexão. A nossa próxima questão para reflexão diz o seguinte: quais riscos, coloquei riscos aqui entre aspas, ou seja, o que pode acontecer se com um professor que não faz planejamento, ou seja, que risco um professor que não faz planejamento pode correr ao ministrar suas aulas? Então, o que você imagina que pode acontecer em sala de aula com um professor que não planeja suas aulas? Vou deixar um tempo para você pensar, eu volto logo em seguida.
retornando. Tivemos diversas contribuições, muito legal a contribuição de todos vocês e agora vamos falar de algumas delas. Por exemplo, o pessoal do Polo de Viçosa, em Minas Gerais, eles disseram que os alunos consideram, quer dizer, o tutor informou que os alunos consideram que a aula não vai ter uma organização, sequência e, consequentemente, o professor não terá um domínio e um preparo para lecionar uma boa aula. É verdade. A questão do domínio, até a questão do domínio da sala de aula, o que é o domínio, né? O professor tem o controle da sala de aula, das ações, até isso o planejamento influencia. Já o pessoal do Polo do Rio Grande do Sul diz que não ter um bom planejamento, os riscos são de ter uma sala de aula totalmente desorganizada, bagunçada. Os alunos não sabem qual caminho seguir e prosseguir em uma aula, em que o professor haja como um mediador, tendo uma base para que passe segurança ao seu aluno. Então, o professor, quando faz o planejamento, ele tem aquela segurança, ele tem aquele objetivo bem definido. Então, ele sabe para onde ele está e aonde ele tem que chegar. Já o pessoal do Polo da Bahia, o pessoal diz que corre o risco do professor chegar na sala de aula e não saber o que fazer. O planejamento deve ser prática inerente do educador, ou seja, não existe ação pedagógica sem organização anterior de suas atividades. É claro, isso tudo que vocês disseram e também que outras pessoas disseram, outros polos informaram para nós, tudo isso é verdade. Então, um dos principais assuntos, uma das principais ações do professor, ele se planejar. Ele tem que se organizar, ele tem que saber aonde que ele está, aonde ele quer chegar. Ele tem que estar perto do seu aluno. Como assim perto do aluno? Ele tem que estar associado, ele tem que estar em sintonia com o aluno para saber o que ensinar, a maneira que ensina, a velocidade em que ele se dá o conteúdo, e isso, o planejamento vai ajudar muito, inclusive com o controle de sala de aula. Agora que já sabemos os principais aspectos do planejamento, vamos para um tema muito interessante, muito importante e que é muito controverso, ele é muito discutível no meio acadêmico, que é a avaliação. Para Buriasco, então, antes de começar aqui, eu vou informar que diversos autores falam de avaliação. Então, vou utilizar essa autora aqui, Buriasco. Para Buriasco, a avaliação tem servido para selecionar, classificar, rotular, controlar e, através dela, o professor decide muitas vezes a trajetória escolar do aluno. Por que o professor decide essa trajetória escolar do aluno? Porque se o aluno ele só reprova, ele não consegue fazer a prova da maneira esperada, aquela prova que o professor dá, tem assuntos que ele nem trabalhou em sala de aula, o aluno acaba desanimando. Aí o professor acaba, de certa maneira, decidindo a trajetória escolar do aluno. Aquele aluno pode abandonar a escola por conta da avaliação, por conta das provas. Então, as provas geralmente elas servem para selecionar, elas selecionam os alunos, elas classificam, elas servem para rotular os alunos, classificar nos chamados bons e maus alunos e também para controlar, com frases do tipo, isso vai cair na prova, se você não prestar atenção, isso vai cair na prova. Ele utiliza a avaliação como um meio de controlar a sala de aula. E tem servido como um mecanismo para eliminação do aluno da escola, como eu disse anteriormente. A avaliação, nesses casos apresentados, serve como forma de punir o aluno. Então, muitas vezes os professores utilizam a avaliação como forma de punir o aluno. E essa concepção adotada com esse objetivo de classificar, rotular, punir o aluno, ela é muito utilizada na avaliação baseada nos modelos tradicionais, que é aquele modelo em que o professor passa teoria, mostra exemplos, depois mostra exercícios resolvidos, depois pede para o aluno resolver exercícios semelhantes e, por fim, passam aqueles supostos problemas em que o aluno tem que utilizar aquele conteúdo para resolver os supostos problemas. Nessa abordagem, a avaliação geralmente é utilizada para esse fim. Mas é claro que nós sabemos que a avaliação não deve ser utilizada para esse fim. A avaliação deve auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. É para isso que serve a avaliação. Ele não deve servir como uma arma para o professor ameaçar os alunos. Não, não é nada disso. Voltando ao quadro, nessa perspectiva, nessa perspectiva que nós estamos falando, é nessa perspectiva tradicional, né?
em que o professor vai utilizar a prova para punir o aluno. Nessa perspectiva, o professor ele cria um aluno ideal. E qual seria o aluno ideal? Aquele aluno que acerta tudo, aquele aluno que faz todas as questões da prova exatamente como o professor explicou, ou seja, um gabarito. Então, nessa perspectiva tradicional, o professor ele cria um gabarito e faz uma comparação com os outros alunos. E essa comparação é feita para certificar se o aluno adquiriu conhecimento ou não. O foco, nesse caso, ele não está no processo de aprendizagem do aluno, mas sim no resultado final. Por quê? O professor, dessa maneira, ele não está interessado se o aluno, como o aluno se desenvolveu, que avanço o aluno teve em sua capacidade cognitiva, mas sim no resultado final, ou seja, se o aluno acertou a questão ou não. Ele não interessa para ele o que o aluno desenvolveu naquela questão, o que interessa é só o resultado final, o que é uma perspectiva ruim. Esse resultado final aqui também diz respeito à nota final, o que é uma perspectiva que nós não devemos utilizar em nossa sala de aula. Nessa perspectiva, a avaliação é a reprodução do conteúdo trabalhado nas aulas. Isto é, o professor ele mostra alguns exemplos e passa alguns exercícios e na avaliação o aluno apenas reproduz o que ele copiou anteriormente. E muitas vezes essa avaliação acontece no final de um período de aulas. Geralmente, num final de bimestre, semestre ou até um ano letivo, sendo um elemento final do processo, quando na realidade ele não deve ser o elemento final do processo. O aluno ele é um reprodutor de informações nesse caso, ou seja, o aluno ele vai apenas reproduzir. E nesse caso, a avaliação é utilizado como sinônimo de prova, quando na realidade esses dois elementos são completamente distintos, como nós vamos verificar daqui para frente. A gente vai ver que a avaliação é uma coisa, prova é outra coisa. Então vamos voltar ao quadro, porque em contrapartida a essa abordagem mais tradicionalista, temos a avaliação da aprendizagem. Então isso aqui pode ser uma saída quando a gente estiver em sala de aula, a avaliação da aprendizagem, que é entendida como parte constitutiva do processo de ensino e aprendizagem, como eixo norteador da própria aprendizagem, tanto do aluno quanto do professor. Então, a avaliação da aprendizagem, essa perspectiva de avaliação aqui, a avaliação ela não é sinônimo de prova. Nesse caso, a prova é apenas um instrumento da avaliação e não a avaliação propriamente dita. Quando nós falamos que ela pode ser um eixo norteador da aprendizagem, tanto do aluno quanto do professor, é porque nesse tipo de avaliação, o aluno ele tem um retorno. Então, ele pode verificar qual assunto ele teve mais dificuldade e pode voltar a estudar esse tipo de assunto. E o professor, ele também tem um retorno ao corrigir as provas. Por quê? Ele vai verificar onde os alunos estão tendo mais dificuldade e pode retomar esse assunto. Porque o objetivo, nesse caso aqui, é privilegiar a aprendizagem e não apenas uma nota final. Essa outra abordagem toma avaliação em todo o processo de ensino. Então, na avaliação da aprendizagem, a avaliação ela perpassa por todo o processo de ensino e não apenas no final do processo, como acontece ou acontecia na perspectiva tradicional. Então, nessa perspectiva tradicional, que é feito uma prova lá no final de um período e dito que é a avaliação, já na avaliação da aprendizagem não. Na avaliação da aprendizagem, a todo momento o professor ele está avaliando o seu aluno. Ele utiliza a avaliação como mais um instrumento, ele utiliza a prova como mais um instrumento de avaliação, mas em todo momento o aluno está sendo avaliado. Ou seja, nesse caso dizemos que a avaliação ela é contínua. Por quê? Ela não fica pontual, ela acontece em todo momento. Voltando agora ao quadro, avaliar, o que diz esse autor que nós estamos tomando, essa autora Buriasco? Que avaliar pressupõe definir princípios em função de objetivos que se pretende alcançar. Então, para a nossa avaliação, nós temos que ter objetivos. Estabelecer instrumentos para a ação e escolher caminhos para essa ação. Verificar constantemente a caminhada de forma crítica, levando em conta todos os elementos envolvidos no processo. Sendo assim, a avaliação, ela não
possui uma finalidade em si, mas sim subsidia o curso de uma ação que visa construir um resultado previamente definido. Ou seja, nesse caso aqui, a avaliação está muito preocupada com a aprendizagem. Quando a gente fala aqui em estabelecer instrumentos de avaliação, ela indica que não é apenas um instrumento convencional, mas sim diversos instrumentos de avaliação, como prova escrita e também como outros. Já quando fala de caminhada, indica essa caminhada aqui, a caminhada é algo contínuo, ou seja, não tem saltos, não tem pontos específicos a ser trabalhados, mas sim algo contínuo. Então, a avaliação, na perspectiva da avaliação da aprendizagem, ela precisa ser contínua. Mas já que a gente tem a avaliação da aprendizagem, nós também temos outros tipos de avaliação. Então, vamos agora ao quadro verificar os princípios da avaliação. Por exemplo, na avaliação para a educação matemática realística, que é uma abordagem de ensino da matemática que foi desenvolvida na Holanda, a avaliação pode ser configurada com os seguintes princípios. Na educação matemática realística, eles também tomam a avaliação como uma avaliação da aprendizagem. Então, vai ao encontro do que nós estamos falando aqui. Ela pode ser configurada com os seguintes princípios. O principal objetivo da avaliação em sala de aula é auxiliar a aprendizagem. Olha só, tudo isso nós estamos falando nessa perspectiva da avaliação da aprendizagem. Então, o principal objetivo dela é auxiliar a aprendizagem. Métodos de avaliação devem ser tais que permitam aos estudantes mostrarem o que sabem e não aquilo que os alunos não sabem. Então, a gente deve propor tarefas para os alunos mostrarem aquilo que eles sabem fazer. Aí você pode pensar, nossa, mas isso é muito revolucionário. Não, porque a educação matemática realística, ela foi idealizada na Holanda no final dos anos 50 e começo da década de 1960. Note quantos anos que já foi pensado dessa maneira. E atualmente no Brasil, a gente encontra ainda escolas e professores que trabalham com a avaliação na perspectiva tradicional, ou seja, trabalham com a avaliação não preocupados com a aprendizagem do aluno, mas sim com aquele resultado final. Ainda com relação à avaliação, temos no quadro agora que um plano de avaliação equilibrado, ele deve incluir múltiplas e variadas oportunidades, formatos aos estudantes para mostrarem e documentar suas realizações. O que nós estamos indicando aqui com esses múltiplas e variadas oportunidades? O professor, ele deve apresentar aos alunos diversos formatos, ou seja, diversos instrumentos para avaliar esse aluno. Por quê? Porque, às vezes, um aluno não vai bem, por exemplo, na prova escrita. O aluno não vai bem. Por que ele não vai bem? Mas, talvez, pode ser porque ele não sabe o conteúdo, mas sim porque ele fica nervoso, ele fica preocupado com aquela prova, ele fica pensando, nossa, e agora aquela prova, será que eu vou bem, eu vou mal? E no momento que ele está fazendo aquela prova escrita, pode ser que ele não se saia tão bem. Mesmo o professor sabendo que aquele é um aluno considerado um bom aluno, que ele presta atenção, que ele está interessado no estudo. Por isso que é interessante o professor propor diversos instrumentos de avaliação, já que ele está sendo avaliado, já que o professor avalia o aluno em todo o processo, o professor também tem que proporcionar diversos instrumentos de avaliação, porque se o aluno não vai bem em um instrumento, ele vai em outro. Assim, o professor ele tem um olhar mais abrangente a respeito de como o seu aluno está com relação ao ensino. E não apenas aquele olhar pontual daquela prova naquele dia. Esse tipo de avaliação, ele é muito subjetivo, porque depende do dia, depende da hora, depende da saúde do aluno naquele momento. Já se o professor utilizar diversos instrumentos de avaliação durante todo o processo, a possibilidade do professor verificar o desenvolvimento do aluno é bem maior do que em um aspecto pontual, em um momento pontual. Retornando ao quadro, temos ainda que os critérios de avaliação, eles devem ser públicos. O que é isso, os critérios devem ser públicos? O professor, ele deve mostrar, ele deve indicar, dizer ao aluno quais são os critérios de avaliação, porque o aluno, o professor, ele tem que mostrar para os alunos o que ele vai considerar, quais são os critérios. Esses critérios devem ser consistentes, aplicados e devem incluir exemplos de avaliação anteriores.
Isto é, mostrando trabalho exemplares e trabalhos não tão exemplares assim. Então, nesse caso aqui, é importante que o professor ele apresente aos alunos provas anteriores. Isto é, ele deve mostrar elementos em que os alunos verifiquem, olha, esse trabalho foi um trabalho bem feito, porque foi realizado dessa maneira. Já esse outro não foi tão realizado da maneira esperada, porque aconteceu isso e aquilo. Então, é importante que o aluno ele tenha uma referência, ele saiba o que o professor espera dele na prova. Ele sabe o que é o trabalho realizado da maneira esperada e um trabalho realizado da maneira não esperada. Então, é interessante o professor jogar com os alunos com as cartas na mesa. Se a gente for falar um português aqui não tão polido. É necessário que o professor dê todas as informações aos alunos, explique para os alunos o que ele vai avaliar e como ele vai avaliar. Voltando ao quadro, temos ainda que o processo de avaliação ele deve ser aberta aos estudantes, como dissemos anteriormente, né? Essa questão de jogar com as cartas na mesa. O aluno deve saber quais são os critérios nesse processo de avaliação, que nós estamos considerando a avaliação da aprendizagem. Os estudantes devem ter a oportunidade de receber um feedback genuíno do trabalho. O que seria um feedback? Seria uma devolutiva. Os alunos, eles devem receber uma devolutiva, falar, olha, você não foi bem aqui por causa disso, daquilo, você foi bem aqui por causa disso. Ele tem que receber esse feedback, já que, nessa perspectiva, nós estamos tratando a avaliação como um elemento que oportuniza a aprendizagem. A qualidade de uma tarefa, ela não é definida apenas pela sua acessibilidade à pontuação objetiva, confiabilidade ou validade no sentido tradicional, mas pela autenticidade e justiça, na medida em que atende os princípios acima enunciados. Ou seja, o professor tem que ser justo na hora de efetuar uma tarefa e uma prova. Por quê? Porque o aluno ele tem que fazer algo que ele fez em sala de aula, ou seja, o professor não pode dar um assunto que ele não trabalhou em sala de aula, porque como que o aluno vai saber aquele assunto? Então, ela precisa ter um pouco de justiça. E também as atividades da prova, de um dos instrumentos de avaliação, não pode ser diferente das atividades trabalhadas em sala de aula. Por quê? Porque já que a avaliação ocorre em todo o processo, aquelas atividades também devem ser avaliativas. Então, o professor deve avaliar todo o processo, inclusive no momento da prova, já que em muitas escolas exigem que seja realizada uma prova. Existem diversos países que não têm uma prova, como temos no Brasil. O professor, ele avalia o aluno como um todo. Então, o aluno ele não precisa chegar no final de um período e fazer uma prova para saber se ele foi aprovado ou não. O professor, ele vai avaliando durante todo o processo. Existem diversos países que trabalham dessa maneira. É um trabalho interessante, porque aí você tira a prova, tira esse momento de nervosismo e deixa apenas o trabalho do aluno como um todo. Retornando ao quadro, temos agora os tipos de avaliação. Por quê? Porque já que é indicado que seja trabalhado com diversos instrumentos de avaliação, então nós também temos tipos de avaliação. Quais são esses tipos de avaliação? A avaliação ela está diretamente ligada ao objetivo do avaliador, que é quem está avaliando. Então, o objetivo do professor aqui no caso. Se em um determinado momento o objetivo do avaliador é identificar as dificuldades do aluno para orientá-lo e propor novas ações, essa avaliação é chamada diagnóstica. Então, essa avaliação diagnóstica que nós estamos tratando aqui é uma avaliação que o professor utiliza para identificar as dificuldades dos alunos. Mas o que é a avaliação diagnóstica? Falaremos de avaliação diagnóstica quando se trata de explorar ou de identificar algumas características de um aprendente. Por exemplo, as representações ou conhecimentos adquiridos, com vista a conhecer a sequência de formação mais bem adaptada às suas características. Então, quando falamos de avaliação diagnóstica, a gente pode comparar essa avaliação diagnóstica quando a gente vai ao médico, e o médico faz um diagnóstico para saber o que a gente tem, que tipo de enfermidade nós temos. Aqui é a mesma coisa, o professor aplica uma prova que pode servir de
de avaliação diagnóstica, o professor saber em que nível os alunos estão. Isso aqui geralmente acontece no início de um período ou no início de um determinado assunto. Aí o professor trabalha com essa avaliação diagnóstica e verifica em que nível os alunos estão naquele conhecimento. E a partir do nível dos alunos, o professor ele inicia o seu trabalho. Retornando ao quadro, temos mais um tipo de avaliação. Já se a intenção do professor é certificar ao final os resultados da aprendizagem, essa avaliação chama-se somativa ou sumativa. A avaliação é dita somativa quando se propõe a fazer um balanço, uma soma, depois de uma ou várias sequências. Ou, de uma maneira mais geral, depois de um ciclo de formação. É por isso que, muitas vezes, ela é pontual, efetuada num momento determinado. Essa é a avaliação somativa. Ela está mais preocupada com uma nota, um conceito, apenas fazer uma certificação daquilo, não está muito preocupada com a aprendizagem. Se o aluno não entendeu apenas o conteúdo que caiu na prova, ou não está muito bem naquele dia específico, o aluno é prejudicado nesse dia, nesse tipo de avaliação, que é utilizado apenas como instrumento de avaliação, geralmente. Geralmente, então, o professor, quando ele quer dar uma nota para o aluno, que ele precisa dar uma nota, ele vai lá, dá uma prova, utiliza um instrumento e aquela nota ali vai servir para representar toda a avaliação dele, o que não é correto. Agora, temos outro tipo de avaliação. Vamos ao quadro. Se a intenção do professor é compreender as dificuldades dos alunos em busca à aprendizagem, a formação, essa avaliação é a formativa. Talvez essa aqui seja a avaliação mais indicada nesse momento, no momento em que o professor se preocupa com a aprendizagem do aluno. Mas o que é a avaliação formativa? A sua característica essencial é a de ser integrada na ação de formação, ou seja, na ação de auxiliar o aluno a construir seu conhecimento, de ser incorporado no próprio ato de ensino. Tem por objetivo contribuir para melhorar a aprendizagem em curso, informando o professor sobre as condições em que está a decorrer essa aprendizagem, instruindo o aprendente sobre o seu próprio curso, os seus êxitos, as suas dificuldades. Quando falamos de aprendente aqui, estamos nos referindo aos alunos. É que esse texto aqui está em português de Portugal. Assim, o que a gente pode concluir disso? Que não deve haver diferenças entre as tarefas de sala de aula e as tarefas dos instrumentos de avaliação. Por quê? Ela deve ocorrer no próprio ato de ensino. O professor ele verifica de maneira geral o desempenho dos alunos e decide se ele prossegue com o estudo ou retorna em algum item. E por meio do feedback, o professor ele reflete a respeito de sua prática docente e o aluno a respeito de suas atitudes, ou seja, de suas ações, do que ele precisa estudar mais, do que ele precisa estudar, do que ele já estudou o suficiente, que ele foi bem utilizando aquele instrumento de avaliação. Então, essa é a avaliação formativa. Bom, nós falamos de 3 tipos de avaliação, então agora vamos resumir todas elas em um quadro. Acompanhe comigo no quadro. Então, temos 3 tipos de avaliação aqui que foi apresentado. Tudo isso depende do objetivo do professor. Então, temos aqui a avaliação que é feita geralmente antes da ação de formação, que é a avaliação diagnóstica. Diagnóstica também, em alguns materiais, em algumas literaturas, é chamada de prognóstico preditiva. Qual que é a função dessa avaliação? Orientar o professor para ele adaptar a sua prática. Então, essa é a função da avaliação diagnóstica. Ela é centrada no produtor. Quem é o produtor? O aluno. E nas suas características, na identificação. Essa é uma das características principais da avaliação diagnóstica. Já a avaliação que ocorre durante a ação de formação, essa avaliação é formativa. Ela é progressiva. A função dela é regular a aprendizagem e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E ela é centrada nos processos e nas atividades, porque ela não está muito interessada no resultado final, mas sim no processo que o aluno realiza ao participar desse tipo de avaliação. Já aquela avaliação que é realizada depois da ação de formação, essa avaliação ela é chamada de somativa, ou seja,
que é realizada num período terminal. A função dela é só verificar e certificar, dar uma nota. E ela é centrada no produto, ela é centrada apenas no resultado final, ela não está interessada com os processos. Então, nós temos 3 tipos de avaliação, depende da intenção do professor. Se o professor ele pretende iniciar um aluno, ele pode utilizar a avaliação, ele pretende iniciar um conteúdo, ele pode utilizar a avaliação diagnóstica. Já se a intenção do professor é auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, ele tem que utilizar a avaliação formativa. Agora, se ele precisa atribuir uma nota, um valor, ele utiliza a avaliação somativa. Esses são os tipos de avaliação. Acompanhe comigo no quadro, que nós temos agora que a avaliação ela deve servir para ajudar o professor a identificar as dificuldades dos alunos, ela deve servir para fazer ajustes didáticos, para ajudar os alunos guiando-os e passando segurança, para facilitar a aprendizagem, fazendo correções e dando reforço, e também para criar um diálogo entre professor e aluno, instaurando uma boa relação didática, porque às vezes o único momento de reflexão, o único momento de diálogo entre professor e aluno é por meio dos instrumentos de avaliação, das provas. E se a avaliação ocorrer durante todo o processo, no caso da avaliação formativa, aí o professor vai estar em constante diálogo com o seu aluno. Dito isso, visto esses tipos de avaliação, vamos para mais uma questão para reflexão. Acompanhe comigo no quadro. Um dos tipos de avaliação mais comum nas escolas brasileiras é a avaliação somativa. Qual que é a avaliação somativa? Aquela que está preocupada em certificar com o resultado final, está preocupada em dar uma nota de acordo com o resultado final. Em sua opinião, por que isso ocorre? Por que você acredita que a maioria das avaliações utilizadas no Brasil é a avaliação somativa, aquela que só serve para dar uma nota? Por que isso ocorre? Vou deixar um tempo para você pensar, eu volto logo em seguida.
Bom, pessoal, retornando, obrigado pelas contribuições, tivemos diversas contribuições e eu vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, o Polo da Bahia diz que a maioria dos professores utilizam a avaliação somativa porque o sistema exige informar o rendimento dos alunos através de números. Isso é verdade. Diversas instituições exigem que os professores apliquem uma prova final, ao final de um período, e que represente o desempenho do aluno por meio de números. Mas nós, como professores, os professores presenciais que estão vendo seus alunos, que estão em contato direto com seus alunos, ele tem condição de avaliar os alunos no dia a dia. Assim, ele pode atribuir uma nota, um valor para a participação e para o desenvolvimento dos alunos no decorrer de um período e outra parcela da nota para aquela prova final que a instituição exige. Então, nós temos que ter um jogo de cintura aí para trabalhar com essa situação, mas isso é verdade mesmo. Grande parte das instituições exigem uma prova final e exigem que se atribua um valor para aquele número. Já o Polo do Mato Grosso diz que, na opinião de uma das alunas, a avaliação somativa é mais utilizada pela questão da avaliação que a escola terá pela nota de seus alunos. Pensa-se mais na reputação da escola, quais as notas de seus alunos, do que propriamente com o aluno em si. É verdade. Muitas escolas, elas utilizam esses valores, esses números para indicar índices, para informar que a escola é melhor ou pior que a outra. Note que esse tipo de ação traz um dilema para nós, professores, né? Porque nós estamos tão preocupados com a aprendizagem dos nossos alunos, enquanto as escolas, as esferas mais superiores da escola, eles estão preocupados em números, em mostrar resultados, quando na realidade deveria ser o contrário, né? Eles deveriam também estar preocupados com o desempenho e com a aprendizagem dos alunos, e não com o resultado final. O resultado final pouco interessa. O que interessa um aluno ser nota 9 ou nota 8? Que diferença um aluno tem do outro? O que interessa é que o aluno aprenda. Essa que é a grande vertente da escola. A escola ela tem que ter esse objetivo, ensinar seus alunos e não se preocupar com um aluno nota 8, nota 9, nota 9,5. O que é ser um aluno nota 9,5? O que é ser um aluno nota 8? Não tem muito sentido isso, mas como a nossa contribuição ali informou, muitas escolas exigem essa rotulação. E, inclusive, nas instituições de educação superior, como é o nosso caso aqui, exige que seja dada uma nota. Mas essa nota não significa muita coisa, porque ela não indica o que você aprendeu ou o que você não aprendeu. A construção do conhecimento é individual, é sua, é você quem vai construir esse conhecimento, ok? Dito isso, vamos agora trabalhar com os instrumentos de avaliação. Já que temos diferentes tipos de avaliação, também temos diferentes instrumentos de avaliação e é importante que nós utilizamos a maior quantidade de instrumentos de avaliação possível. Os instrumentos de avaliação, eles devem permitir que o professor verifique os conteúdos utilizados pelos estudantes, as estratégias que eles utilizaram, recursos recolhidos, enfim, obter a maior quantidade de informações a respeito desse aluno. Então, por exemplo, se o professor dá uma questão objetiva, o professor ele não vai colher muita informação a respeito desse aluno. Por quê? O aluno só vai marcar um X na alternativa. Então, essas estratégias aqui que o aluno utilizou para realizar cálculos, no caso da matemática, ela fica escondida, ela não mostra para o professor. Não é mostrada. É indicado que o professor tenha uma variedade de instrumentos para realizar a avaliação. Por isso, pode possibilitar a obtenção de informações mais detalhadas a respeito de uma aprendizagem dos alunos. Porque, às vezes, um tipo de instrumento de avaliação, utilizar apenas um tipo de instrumento de avaliação, essa verificação fica comprometida. E é possível tomar a avaliação um pouco menos injusta, porque a gente sabe que a avaliação é injusta, a avaliação é subjetiva. A avaliação tem essa característica. Então, se a gente utilizar uma grande quantidade de instrumentos de avaliação, nós podemos torná-la um pouco menos injusta. Não quer dizer que ela vai deixar de ser injusta, porque a avaliação sempre é injusta. Mas o que dizem os especialistas a respeito disso? Acompanhe comigo no quadro. A informação obtida por meio de um instrumento, ele acaba por completar ou esclarecer uma informação que já fora obtida por outro instrumento.
Entretanto, é preciso se ter claro que um instrumento, muitas vezes, prioriza certos aspectos sobre outros. Por isso, é importante saber o que cada instrumento é capaz de revelar, que informações é possível recolher com ele e que limitações esse instrumento possui, pois todo instrumento de avaliação possui pontos positivos e negativos. Por isso, vamos abordar a prova escrita. Por esse motivo, ele é o instrumento mais utilizado e mais comum nas aulas de matemática do Brasil. Então, nós vamos abordar aqui hoje prova escrita. E nós vamos verificar que existem diversos tipos de realizar uma prova escrita. Não é apenas um modelo. Existem diversos instrumentos que envolvem a prova escrita. Acompanhe comigo no quadro. Temos a prova de ensaio, por exemplo. A prova de ensaio, nessa prova, os alunos são convidados a escrever respondendo um artigo de jornal ou dar sua opinião a respeito de alguma situação da vida cotidiana. Então, essa é a prova de ensaio. Então, você utiliza um artigo de jornal ou pede para o aluno escrever algo a respeito de sua situação da vida cotidiana, utilizando, é claro, assuntos matemáticos. Isso aqui, com esse tipo de instrumento aqui, nós podemos avaliar a capacidade de argumentação matemática dos estudantes por meio desse tipo de prova aqui, que é um modelo de prova escrita. Temos também a prova de levar para casa. Como isso funciona? Os alunos podem fazer a prova em casa, utilizando qualquer material ou até mesmo pedindo ajuda a outras pessoas. Ah, mas aí alguém pode perguntar, nossa, mas desse jeito aqui vai ficar muito fácil. Mas esse modelo aqui, a prova de levar para casa, pode avaliar, o professor pode avaliar a capacidade dos alunos em buscar informações. Mas aí talvez você esteja pensando, mas se o aluno levar a prova para casa e fazer com consulta ou perguntando para outras pessoas, vai ficar muito fácil. Não, pode ser que fique fácil, mas o importante aqui não é deixar fácil ou difícil. O interessante nesse tipo de prova é avaliar a capacidade dos alunos em buscar informações. Então, o aluno ele vai buscar informação onde? Ele vai procurar em livros, ele vai procurar na internet, ele vai perguntar para os pais ou responsáveis. Então, é esse tipo de elemento que nós vamos avaliar nesse tipo de prova, a capacidade de buscar informações. Porque nós sabemos que na vida real, na nossa vida cotidiana, nós devemos buscar informações. Aonde? Aonde julgarmos mais interessante. Então, é importante que os alunos desde pequenos já tenham essa noção de onde buscar informação e como buscar essa informação. Retornando ao quadro, vamos para mais um tipo de prova, que é a prova em duas fases. Como que é realizada essa prova em duas fases? Primeiro, os alunos realizam uma prova escrita na escola. Essa prova pode ser escrita da maneira que tradicionalmente é utilizada. Depois de corrigida e comentada, então o professor ele vai comentar todas as respostas, tanto as corretas quanto aquelas que não estão da maneira esperada. Aí o professor devolve ao aluno para um trabalho adicional em casa. Esse formato pode ser estendido em provas com várias fases. Dessa forma, o professor poderá analisar as mudanças, se houver, nas produções escritas. Por exemplo, se o aluno fizer um cálculo em um primeiro momento e na casa dele ele fizer outro cálculo da maneira esperada, então o professor ele pode avaliar essas mudanças que ocorreram dos seus alunos no decorrer de um período e fornecer feedbacks dessas produções. Esses feedbacks aqui pode ser no momento do comentário aqui. Então, o professor pode comentar, mas por que você fez dessa maneira? Por que você fez de outra maneira? Assim, o professor pode trabalhar com essa prova em duas fases. Novamente, você pode estar pensando, mas aí um aluno vai conversar com o outro, um vai copiar do outro e não vai ter sentido algum. Olha, lembre-se que na avaliação da aprendizagem nós estamos preocupados com a aprendizagem do aluno. Então, se ele conversar com outro aluno a respeito da prova, ele pode estar aprendendo, o que é maravilhoso. Para nós é o que importa. O que importa para nós é que o aluno aprenda, ok? Não interessa se ele vai conversar com outro aluno, ou se ele vai levar para casa, se ele vai perguntar para o pai, para a mãe. Não, o importante para nós é que ele aprenda. Então, esse é mais um tipo de prova que nós podemos aplicar aos nossos alunos. Voltando ao quadro, temos ainda a produção de prova. Na produção de prova, os estudantes são convidados a elaborar uma prova sobre o conteúdo que estão estudando. Essa tarefa pode provocar uma reflexão a respeito do conteúdo estudado. Por quê? Porque o aluno, ao produzir uma prova, ele vai elencar aqueles assuntos que ele julga mais interessante, que ele julga mais importante. Assim, o professor ele pode verificar se o
os alunos consideraram importante daquele assunto ou não. Temos ainda a prova de raciocínio com informações fragmentadas. Nesse tipo de prova, os alunos recebem informações fragmentadas. Depois selecionam, combinam e, se necessário, eles complementam as partes relevantes das informações com outras informações, a fim de testar uma dada hipótese. Então, nesse caso aqui, essas informações fragmentadas é como se estivesse faltando informações na questão. Então, o professor vai dar uma prova ali em que estão faltando algumas partes. Aí, é trabalho do aluno pesquisar o que está faltando ou até mesmo inserir para depois ele fazer uma análise de tudo aquilo, de todas as informações que ele inseriu naquela prova. É uma prova muito interessante também, porque o aluno ele tem que raciocinar, ele tem que pensar de que maneira de que informações ele precisa para resolver determinada situação. Voltando ao quadro, temos um instrumento de avaliação chamado portfólio. Nesse instrumento, o aluno evidencia todo o processo vivido em uma disciplina. Por exemplo, os detalhes são muito importantes, pois o professor pode acompanhar o desenvolvimento do aluno. Nesse instrumento aqui, portfólio, o aluno é ele quem vai produzir todo o portfólio dele. Ele vai fazer isso como se fosse um diário, por exemplo. Ele é todo construído por um aluno. Ele é diferente daquele portfólio que geralmente é apresentado na educação infantil, em que os professores organizam os trabalhos dos alunos. Não, nesse tipo de portfólio aqui, os alunos eles vão descrevendo todos os processos vividos na disciplina, inclusive suas reflexões, suas angústias, suas dificuldades, ele vai escrevendo tudo nesse portfólio. Segundo Hoffman, o portfólio é um instrumento de avaliação que permite a organização de uma coletânea de registros sobre aprendizagens do aluno, que favoreça ao professor ou aos próprios alunos e às famílias uma visão evolutiva do processo. Então, por meio do portfólio, é possível visualizar uma evolução do processo de ensino-aprendizagem do aluno, porque ele pode escrever lá no início, eu tenho dificuldade em resolver determinada equação. Lá no final, ele pode ter aprendido como realizar aquele procedimento e vai descrever lá, eu já aprendi como faz isso, porque eu entendi que tal coisa é assim. E desse modo, o professor pode avaliar a evolução do aluno por meio desse instrumento. Mais um instrumento para avaliação, vamos ao quadro, temos o memorial. Esse instrumento ele permite que o aluno registre suas ações, mas além disso, ele reflita sobre as mesmas ações. Essas ações estão ligadas à sua aprendizagem, dificuldades enfrentadas, sugestões, entre outros. O memorial reflexivo, porque envolve diretamente as reflexões, ele é considerado um documento pessoal, em que o aluno faz seus registros e, numa perspectiva investigativa, questiona suas ações, identifica o que aprendeu, reflete sobre as suas dificuldades, enfrenta e aponta alternativas sobre o que superou, sobre aquelas dificuldades que ele superou. Esse é o memorial. É claro que existem diversos outros tipos de avaliação, como, por exemplo, diversos tipos de prova, como, por exemplo, a prova oral, que era muito utilizada há algum tempo atrás e que atualmente não é muito utilizado. Esse instrumento de avaliação, ele é mais utilizado em línguas, por exemplo, em língua portuguesa, em língua inglesa, que você pode utilizar esse instrumento de avaliação, a prova oral, para que o aluno responda a determinada situação. Para quê? Para você pode ver a pronúncia, ver diversos outros elementos por meio desses instrumentos. Na matemática também é possível que seja utilizada, mas aqui nós tratamos apenas da prova escrita. Por quê? Porque a prova escrita ela é muito utilizada no Brasil. E olha só quantos tipos de prova escrita nós podemos trabalhar com nossos alunos. Ok? Bom, na aula de hoje nós vimos então o planejamento como guia, nós vimos didática, nós vimos os aspectos mais importantes da didática, do planejamento, os tipos de planejamento, a avaliação, os tipos de avaliação, lembrando que a avaliação mais interessante para as aulas de matemática é a avaliação da aprendizagem, e por meio da avaliação formativa, aquela que ocorre durante todo o processo. Então, você tem que ter isso bem claro, distinguir quais são os 3 tipos de avaliação. Depois, você tem que saber que nós devemos utilizar diversos tipos de instrumentos de avaliação, que são esses que eu apresentei com relação à prova escrita, mas é claro que existem diversos outros.
Algumas pessoas estão preocupadas com a prova, mas a prova é toda, a nossa prova da nossa disciplina é toda baseada nas nossas teleaulas e no nosso livro didático. Para quem não possui ainda, ele está disponível na biblioteca digital, vale a pena acessar, porque no livro didático esses assuntos estão explicados mais detalhadamente. Talvez alguém não entenda a minha fala, mas entenda o exposto no livro. Se tiver alguma dúvida, envie no fórum que nós estamos à disposição para sanar as eventuais dúvidas que eventualmente tiver. Eu vou ficando por aqui, desejo para você que você continue estudando, que se você se dedicar, tenho certeza que você vai se dar bem, não só nessa disciplina, como em todas as outras. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, até a próxima.